Era num domingo, acordamos às 4 para buscar água. Eu e os meus irmãos e a minha mãe que me criou. O poço ficava entre 5 a 6 quilômetros da nossa aldeia. E voltamos entre 6 horas, 7 horas. Então, a minha mãe que me criou, ela tinha que ir à igreja. Então, e lá nós tínhamos uma visita essa do meu cunhado, que o irmão havia casado com minha irmã. E esse meu cunhado que visitou a nossa casa era meu amigo na escola. Eu andava na segunda classe, quando eu tinha 7 anos, assim. Quando eu tinha 7 anos. Porque eu entrei na escola com 6 anos. Então, o nosso cunhado estava lá, o meu amigo, que íamos junto à escola, estava lá. Então, o que acontece? A minha mãe, ela estava a se preparar para ir à igreja. E nós outros não iríamos à igreja, porque nós tínhamos trabalhos de casa que nós tínhamos que fazer. O que acontece? É quando a minha mãe me manda para pôr carvão no ferro de engomar. Porque não era ferro elétrico, era ferro a carvão. Então, eu fui à fogueira, a lenha, eu coloquei lá, colocando lá carvão, e ela estava muito nervosa, pelo motivo que eu não sei. Estava muito nervosa. Ela me seguiu à fogueira. Chegando à fogueira, eu já estava mesmo a terminar já a colocar o carvão no ferro. Chegando à fogueira, ela gritou comigo como se eu estivesse a brincar. Mas eu não estava a brincar. E eu ainda por cima era criança na fogueira. E gritou comigo do nada. Foi do nada. Ela engomou a minha boca. Depois disso, me deu uma chapada. Pelo motivo que eu não sei. Eu sou aqui Zona Semedo, a voz favorita. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Porque eu já sou crescido. Eu não tenho medo de ninguém. Não tenho mais medo de falar. Depois que engomou a minha boca e me deu a bofetada, eu caí no chão. Comecei a chorar. E ela levou o ferro, foi entrar dentro da casa. O meu amigo, meu cunhado amigo, ele estava lá, é o único que viu. É a única testemunha que eu tenho. Ele viu. Ele estava sentado próximo à fogueira. Ele viu. Se espantou. Acredita, o restante dos meus irmãos estavam no mato, procurando cogumelos, coco. E eu chorei, comecei a chorar mesmo, com muita raiva. Comecei a chorar mesmo, tipo, alguém apareça e para me socorrer, para saber o que aconteceu. Porque eu já conhecia a peça. E acontece que ela depois me chama para dentro. E ela é uma pessoa mesmo que quando chama, quando dá atenção, você tem que obedecer. Eu fui dentro. Sabe o que ela fez? Ela me pegou aqui assim e disse:
Se você contar o que aconteceu, se você falar a verdade, eu vou te matar. Ela fez isso, minha mãe fez isso. Ela disse, eu vou te matar. Me apertou mesmo e disse, vou te matar. Se perguntarem, diga, eu beijei Fero. Eu beijei Fero. Ok. Manda-me embora, eu saio fora. Fui procurar um canto, sentei, chorei. Até porque a campa da minha mãe fica próximo à casa lá no Inhambane, né? Onde a minha mãe faleceu quando eu tinha 1 ano e pouco. Chorei. Passou o choro, comecei a fazer atividades da casa. Na segunda-feira, naquela mesma noite, o meu pai, que é a pessoa que mais se importava comigo, meu pai é o marido dela, né? O marido dela que é meu tio, são pessoas que me criaram, né? É meu tio, é irmão do meu pai. Então, meu pai, quando volta, encontrou-me que eu estava mal. A minha boca estava muito inchada. Eu estava deformado, com a cara inchada. Eu tinha febre e ninguém estava a cuidar de mim. Meu pai volta do trabalho e me encontra dessa forma e pergunta o que aconteceu. Eu, com medo, com vergonha, não respondi. E ela disse, esse maluco beijou Fero. Esse maluco beijou Fero. Isso levou muito tempo, anos e anos, a fazerem piada, tipo, esse maluco beijou Fero, esse maluco beijou Fero. A verdade é que a minha mãe é que me engomou. Minha mãe é que me engomou. O meu pai, por ver como eu estava, me levou para um médico próximo, que não era próximo, ficava talvez numa distância de uns 10 quilômetros, para ir tomar algumas vacinas, porque não tinha hospital próximo, de verdade. Não tem até agora, porque eu vivi mesmo no mato por 10 anos, onde meu pai foi lá me deixar porque eu era ainda pequeno e meu pai queria pelo menos eu estudar. E lá, o estudo de lá não é como na cidade. Na roça mesmo se estuda sério. Então, depois de tomar as vacinas, voltei para casa. Dia seguinte acordei com feridas, com a cara deformada. Eu tinha que ir para a escola. Eu fui à escola. Ao chegar na escola, todo mundo zombando de mim. Zombando de mim, que eu tinha a boca grande. Eu já tenho lábios carnudos. Eu gosto, eu sou assim. Não escolhi, eu sou assim. Mas eu já sofri bullying, já sofri preconceitos, já sofri muita coisa. E isso piorou. Levei quase meses na escola. As outras crianças que me via como piada porque eu tinha beijado Fero, zombavam de mim. E o segredo só tinha nas 3 pessoas. Mas a minha mãe é uma ditadora. É uma pessoa muito chata. E é perigosa. É perigosa. Fez isso comigo. Sem motivo nenhum. Sofri muita coisa naquela casa. Na nossa casa, na minha casa. Sofri muita coisa que eu perdoei.
Mas por que essas marcas? Porque as marcas ficaram. O ferro que passou pela minha boca ficou aqui. Eu sinto o tempo todo. As bofetadas, os apertos, ficaram as manchas, ficaram as mágoas. As mágoas, as marcas são para sempre. São para sempre. Eu perdoei. Mas não me esqueço disso. Entre outras coisas que aconteceram comigo, eu era abatido quase todos os dias. Isso era a receita. Com qualquer coisa, com qualquer coisinha que uma criança podia fazer. Cresci sem saber o que é brincar. O que é brincar? Me tiraram a liberdade, me tiraram a felicidade e ainda por cima tiraram-me a inocência. A inocência. Uma das coisas que mais me dá raiva e sempre isso me prejudica. Os meus irmãos, algumas palavras eu não posso falar aqui porque o TikTok vai banir o vídeo. Mas os meus irmãos me entregaram numa mulher mais velha que eu. Diferença de 10, 15 anos. E ela se aproveitou de mim porque os meus irmãos me golpearam, me mobilizaram e ela se esfregou em mim. Ela se esfregou em mim. Vocês sabem muito bem o que eu estou a falar. E ela não só se esfregou nesse dia, porque depois dela se esfregar em mim nesse dia, o que vocês fizeram? Vocês começaram a me encher de medo. Qualquer coisa que eu iria fazer, vocês iam queixar nos velhos. Qualquer coisa que eu iria fazer, ou quando vocês queriam me mandar, eu tinha que obedecer porque eu tinha medo de vocês queixarem para mim, porque eu seria torturado. E ela não só se esfregou nessa vez. Aí foi o começo. Aí foi o começo. Houve um dia que eu acordei com a mão dela nas minhas calças. Um dia que ela me golpeou na machamba. E ela fez o que ela fez comigo. Mas meus irmãos é que deram esse caminho, essa liberdade. A nossa tia, porque aquela é a vossa tia. É a vossa tia. É a vossa tia. Ela fez isso comigo. As marcas ficaram. Eu falo isso porque ainda tem muitas crianças que vivem na mesma situação. Tem muitas crianças em Inhambane, Gaza, Sofala, nessas zonas da roça, no mato. Tem muitas crianças que vivem isso. Até casamentos prematuros. Tem muitas crianças que vivem isso. E sempre que eu vejo notícias, sempre que eu vejo essas cenas, o passado volta. E isso não é bom para mim. É uma das razões que me faz com que eu não vá mais ver os velhos. Porque eu cresci. Algumas pessoas fazem coisas, criam maldade, achando que as crianças não vão crescer. Eu cresci, eu estou aqui. Eu sou pai. Eu sou dono de muita coisa. Achavam que eu não iria vencer na vida. Eu estou aqui. Tenho casa. Tenho projeto. Tenho empresa. Tenho muita coisa. Não passo fome. Porque eu sou inteligente. É por isso que eu fico anos e anos sem falar com minha família.
sem falar com os meus irmãos, sem falar com minhas tias. Porque eu entendi que eu devo me suportar sozinho. Eu devo me amar. Eu devo me suportar com tantas marcas que me lembram merdas. Eu devo me suportar. Eu devo gostar de estar sozinho. Eu devo gostar da minha própria companhia. Eu gosto da minha própria companhia. Eu funciono muito melhor quando estou pensando sozinho. Eu funciono muito melhor a minha companhia. Isso me prejudica. E sempre que eu tento falar, o que acontece? As palavras chegam aqui e voltam. Sempre que eu tento falar com alguém, eu nunca contei meu pai isso. Eu conheço meu pai, eu conheço o pai que eu tenho, que está muito revoltado também com tudo que me fizeram. Porque ele se acha culpado, mas meu pai não é culpado. Meu pai não é culpado. A culpa do meu pai de ter me deixado lá, na família dele, na minha família, na minha casa, na casa dele, na casa de todos. Qual é a culpa? Pai não é culpado. Mas eu vivi esses 10 anos. Esses 10 anos com muita raiva do meu pai. Hoje em dia meu pai está velho. Hoje em dia meu pai, o dinheiro que ele tinha na altura já não tem. E quem cuida do meu pai sou eu. Quem cuida do meu pai sou eu. Meu pai tem orgulho de mim. Tem orgulho do filho que ele tem. Guerreiro, eu sou muito guerreiro. Eu trabalho pra caralho. Eu luto para melhorar a vida da minha família. Família que eu criei. A minha mulher e o meu filho. Então, é isso. Meu nome é Kizuna Semedo, a voz favorita. Partilha esse vídeo. Quem quiser me escutar, pode me escutar. Pode me contactar. Quem quiser conversar comigo, pode me contactar. Essa história é muito longa. E guardar isso no meu coração não é bom. Algumas pessoas vão me chamar de maluco porque não passaram aquilo que eu passei. Não passaram o que eu passei. Alguns porcos vão achar que eu estou querendo views. Não preciso. Não preciso. As pessoas que sabem da verdade, acreditam, estão com muito medo disso. Estão com muito medo disso. Porque não sabem o que pode vir amanhã. Não sabem. Cada um tem sua forma de fazer as coisas. Mas eu não preciso. Sou uma pessoa de paz. Se conto isso é porque eu preciso contar e contar tudo. E me livrar disso. E seguir em frente com a minha vida. Eu sou Kizuna Semedo, a voz favorita. Partilha, comenta. Essa é a tua opinião. Tchau.